Né? 3, 2, 1, valeu. Estou aqui com o seu Raimundo Luiz, ele é um dos fundadores aqui de Bom Princípio. O Raimundo tem muita história para contar, inclusive a história do trem, da linha do trem aqui na cidade de Bom Princípio. Tudo bem, seu Raimundo? Tudo bem. O senhor é um dos fundadores aqui da cidade de Bom Princípio, né? Sou o fundador do Bom Princípio do Piauí. Por sinal, o meu bisavô era o dono de Bom Princípio. Foi a primeira pessoa que chegou aqui em Bom Princípio do Piauí. Zacarias Teotônio de Albuquerque. Foi o fundador aqui de Bom Princípio, em 1888, quando ele chegou aqui. Não existia ninguém morando. Isso Então, era só mato. quando ele chegou, tudo era mata. Mas como eles iam numa época de seca, quando eles chegaram, Bom Princípio fica mais ali, ao lado da estação da Estrada de Ferro. Quando eles chegaram, viram um lugar muito fértil. Logo assim, tinha uma baixada, tinha uns 4 pés de juazeiro, uma sombra, e eles iam de viagem procurando um lugar, porque era seca, né? Procurando um lugar assim, mais fértil mesmo, né? E chegaram, então encontraram essa baixada com os pés de juazeiro, muita sombra, botaram o comboio abaixo. Viajavam de animais naquela época, não tinha quase carro. Uhum. E ali eles viram que dava para eles ficarem. Então, ficar debaixo, se arranchar debaixo do juazeiro. Dali foram construindo um casa, um barraco para ficarem. Foram construindo até que construíram uma casa que era a residência da família. Aí construíram família, já tinha um bocado de filho. Foi o tempo que passou a Estrada de Ferro. Em 1917, 1919, que a estação de Bom Princípio foi feita em 1922. Então eu creio que a Estrada de Ferro passou mais ou menos em 1910, 1915, por aí, quando passou a Estrada de Ferro. E lá no casarão desse meu bisavô, Zacarias Teotônio, lá onde os engenheiros da Estrada de Ferro se hospedavam, que era na casa do meu bisavô. Sim. Então os engenheiros se hospedavam lá, a Estrada de Ferro então passou aqui nessa época, né? 1915, 1917, em 1922 foi construída a estação. Logo, Bom Princípio tinha muito material de construção. Então todo o material de construção de Parnaíba saía daqui de Bom Princípio. Ah, era, né? Daqui que ia para Parnaíba, Luiz Todo o Correia. material, naquela época não existia estrada de rodar de carro, existia estrada carroçal, estradinha muito Sim. ruim. Não tinha transporte como tem hoje. Então o transporte mais certo era o trem. Era o trem. O trem transportava muito material aqui de Bom Princípio, pedra rocha, pedra branca, concreto, tudo, Sim. enfim. Naquela época não existia carvão, não existia gás, o povo queimava era lenha para fazer seus alimentos. Então todo esse material saía daqui para a Parnaíba, aqueles vagões, tudo cheio de lenha, que vocês não chegaram a alcançar. Não, é verdade. Eram uns feixinhos de lenha, mais ou menos assim, de um Sim. palmo, feito em umas rodas. E dentro cheio de lenha, 40 centímetros a madeira. Tudo bem empilhadinho, aqueles fechos, ia para Parnaíba para ser vendido lá. Então ia tudo através do trem, nos vagões. O senhor trabalhou com isso, não foi? Na estrada de ferro, Tanto né? trabalhei botando material para levar para Parnaíba, como trabalhei na Estrada de Ferro. A minha família, quase toda era ferroviária. Meus tios, meus pais, meus primos, até meu irmão também chegou a trabalhar. Então, de Luiz Correia, para quem não sabe, como vocês não conheceram, o trem ia até Peixi da Beira-Mar. Lá o trem encostando. Hoje tem um casarão lá, A gente fez lá, a gente filmou lá. tá todo acabado, tá? Tá, Ainda hoje totalmente tem um destruído. casarão lá que era da Tá Estrada de Ferro. destruído Depois lá. o trem chegava bem ali, você sabia? A gente foi lá, conversou também com o morador antigo lá também. Você sabia que o trem ia até ali? E até ali, e depois voltava para Parnaíba, era Ia isso? voltar, ia Luiz Correia, tem a estação. Você foi na estação? Foi na Luiz estação Correia? também, bem no centro de Luiz Correia, perto da Ele prefeitura. limparam aquela estação? Tá limpa, mas só a parte de fora, dentro tá tudo sujo dentro. A prefeita de Luiz Correia andou aqui, eu tive a oportunidade de conhecer ela e falei com ela. A respeito dessa nossa aqui que você está tudo limpinho, tá? Essa daqui tá de parabéns. Essa aqui tá através da minha pessoa. Sim. Se não fosse eu, aquela Parabéns. estação tinha Tá caído. bem conservada, a E gente entrou lá depois eu vou dentro. lhe mostrar ela toda acabada e ela do jeito que está hoje, nós inaugurando. Então,
como eu já lhe falei, eu repito, todo o material de construção de Parnaíba, de calçamento, meio-fio, madeira, naquele tempo, quase não usava casa de telha, só quem tinha condições. Quem não tinha era casa de palha ali pela Guarita, para ali tudo, era casa de palha. Era. Então esse material saía todo daqui de Bom Princípio. Sim. Era um movimento imenso. Era trem chegando e saindo. Aquelas pedras do começo do Porto Luiz Corrêa saiu toda daqui. Daqui Foi de mesmo? São Domingo, foi. Rapaz. Saiu daqui de Bom Princípio. Era os vagões chegando e voltando para lá. Eu sei. A praia. Então era um meio de transporte muito bom, seguro e barato. Não sei por que deixaram acabar. E sei sim, porque aí cabe os políticos, porque na época os políticos, a bancada política era muito forte aqui no Piauí. Então cabia eles ter não deixado acabar a Estrada de Ferro. Né? Como depois eu vi uma bancada de senador, deputados falando que deviam ter acabado, mas eu sou ocupado. Né? Se a gente tivesse botado, não acaba a Estrada de Ferro, que é uma Estrada de Ferro histórica e é uma Estrada de Ferro segura, que transporta quantidade de vagões com material. Material pesado, né? Enquanto uma carreta traz uma carga daquela, um trem traz quantidade de vagões cheios de material. Porque se tivesse a Estrada de Ferro funcionando, a coisa estava muito melhor. A economia seria melhor. Porque o trem naquela época, vocês não sabem, talvez vocês não sabem, mas naquela época o trem encostava no porto da barca. O trem ia até lá. Porto das Barcas, Os né? vagões iam até lá, que chamava Poço Salgado. Olha aí, mais Poço mais Salgado por informação. quê? Porque lá onde eles salgavam carne, faziam a carne charque, para ir para outro país. Era mesmo. Então o trem ia lá deixar o material, Sim. de lá um barco levar para Tutóia, de lá um navio pegar e levar para outros países. Sei. Carne de sol, como chamava, Carne que era de sol. charque. Tinha um nome lá de Poço Salgado, né? Poço Salgado porque lá salgavam a carne e ficava com sal. Eu nunca pensei naquele porto se encontrar do jeito que se encontra hoje. Fiquei encantado. Eu vi lá um tempo atrás, todo acabado. Os vândalos que moravam lá dentro, acabado. E hoje, agradecer muito as pessoas, como o Edson Dias, que foi muito interessado naquele porto ali, senão ele não teria sido renovado como está hoje. Foi restaurado. Então, parabéns àqueles que renovaram o nosso monumento histórico, que aquele porto é histórico, né? Tem muita história, que eu contei só uma parte. Mas se for contar a história daquele porto ali... Ali tem história, né? Tem história. Então assim, o trem saía de Parnaíba 6h30, chegava aqui em Bom Princípio 7 horas Da manhã? da manhã, porque ele saía 6 horas, chegava aqui 1 hora de viagem. Chegava aqui 7 horas da manhã. Quando chegava em frente àquela estação nossa aqui de Bom Princípio, parecia uma feira. Era mesmo. Tinha de tudo para vender. Porque vinha muito passageiro e saía de Parnaíba, muitos em jejum, né? E aquilo eles merendavam. Já tinha aquilo como uma coisa histórica, né? Era. Chega, não, vamos para Bom Princípio, a gente vai emendar. Enquanto o trem, que tinha muita carga naquela época, enquanto o trem descarregava e carregava de novo, pegava água, pegava lenha, então dava muito tempo vender. Eu cheguei a vender coisa lá na estação. Parecia uma feira, tinha de tudo para vender, de tudo. E há quanto tempo o trem está desativado? O senhor lembra-se, mais ou menos, tem uns 30 anos, 35 anos que ele está desativado? Não tem. De 1995 até agora. Ele ficou desativado no ano de 1995. Em 95 já parou. Já acabou. Aí ninguém fez uma força para continuar. Não, parou e pronto, acabou. Ninguém lutou por isso. Ficou acabado. Nem o pessoal mesmo da Refesa não se carregaram para deixar os fiscais olhando, trabalhando como eu trabalhei, como ele falei agora. De Luiz Corrêa até Teresina, em todo canto da Estrada de Ferro eu trabalhei. Tudo eu conheço. De Luiz Corrêa, Teresina, em todo canto eu trabalhei. Eu trabalhava na turma de conserva, depois passei a ser feitor de turma, que hoje é assistente de turma, né? Assistente de turma. Passei a ser feitor de turma, depois passei supervisor de turma. Então, era para ter deixado
Gente ficando olhando, até os trilhos já roubaram quase tudo de Parnaíba, até aqui perto de Bom Princípio. Foi mesmo? Foi tudo roubado. Rapaz. Mais ou menos o quê? Mais ou menos 30 ou 40 quilômetros de trilho roubaram. Rapaz, pelo amor de Deus. Tudo, roubaram tudo. Os trilhos dormentes, tudo. Tá só a mata. Nem o lugar da linha de ferro, quase não vê mais. Tá, dá E uma pausa aí. eu como trabalhei nessa estrada de ferro, todo mundo me conhecia, eles estavam roubando os trilhos e já o pessoal ligando para mim, como ainda hoje mesmo eles estão roubando, continuam Deu roubando. uma pausa aí? Pausou. Pausou, né? Agora a gente vai... Isso, Raimundo, eu queria fazer uma pergunta. Onde fundou a estação onde foi construída a estação da ferrovia? Ali é onde foi primeiro, Onde tudo começou, foi aqui? ou foi em Parnaíba, Luiz Não. Correia? O que eu sei bem que Bom Princípio foi em 1922. Agora lá de Floriópolis, também que tem uma estação, Tem, a gente filmou lá também, na eu estação acho que de eles estão Floriópolis. renovando, não sei o ano. É de lá de Floriópolis qual é o ano, você sabe? Não lembro, não lembro. Pois aqui tem até escrito na parede da estação. Então, o mais certo foi aqui que eu sei, mais certo que eu morava aqui para lá, não me lembro. Uhum. Mas foi entre Floriópolis e Bom Princípio. Foram as primeiras estações que foi feita, né? Então, Depois Parnaíba, que era a sede. Né? Uhum. Parnaíba, primeiro lugar, que é a sede, né? É sério, é Parnaíba. Parnaíba, depois aqui Bom Princípio, depois Floriópolis e Luiz Corrêa. O doutor Valdeci Cavalcante, ele estava querendo ativar novamente. Estou sabendo da história. O senhor acha que ele vai conseguir fazer? Porque você sabe que é difícil. Porque depende muito também dos políticos. Ele é um cara muito interessado, logo ele é engenheiro também, né? Formado, e ele é um cara sabido e tudo. Mas aí depende de ter dinheiro e uma boa vontade, como ele tem muito interesse de ajeitar essa estrada de ferro. Verdade. Mas hoje não é nada difícil, depende do ter o dinheiro. Mas como ele disse que entrou em contato com o ministro, como é esse que foi agora, o ministro Ciro Nogueira, É o Ciro, que é o ministro da Casa Civil. Agora. ele entrou em contato com esse ministro e ficou de um ministro vir até aí, não sei se veio, para olhar e ajudá-lo. Então ele fazer isso é ter a verba. Mas para fazer é fácil porque tem muita, é tudo meio de máquina, né? As máquinas, né? Então, de fazer depois da Delta até Luiz Correia, não é muito não é muito difícil. Tem muito problema para ser resolvido aquilo ali. Como você sabe que ali perto da Delta tem muitas construções feitas no meio da estrada de É ferro. bem simples. Para tirar aquilo ali, É complicado, viu? vai dar um trabalho mais monstro do mundo. de Bom Princípio até o Cocal, tem alguma estação antes? Tem. De Bom Princípio até Cocal, tem uma parada. Em primeiro lugar, tem uma parada, que é Boa Vista. Lá não tinha estação, mas tinha um local que considerava como estação. Era onde o trem parava para pegar carga e ficava um telefone se comunicando com a central, que é Parnaíba. Então, depois de Boa Vista, tem Frecheiras. Frecheiras tinha a estação, está só a armação, porque naquele arrombamento do açude dos algodões, levou a estação, né? Mas ficou a armação todinha, está lá. Vai reformar. Depois de Frecheiras tem Cocal. Cocal tem deserto que está desativado também. Aí vai indo, tem Piracuruca. O resto é parada. Tem... Depois de Piracuruca tem Brasileira, né? Tem Brasileira, está bem conservada também a estação. Até chegar a Piripiri. Aí de Piripiri também tem, depois de Piripiri tem Cocal de Telhas, Capitão de Campo, né? Tudo tem. Capitão de Campo, Cocal de Telha, Sambaíba, Isso. Angelim, Campo Maior. Aí vai ter de novo em Altos. Aí finaliza em Teresina. Pois é isso, galera. Eu quero agradecer aqui. Esse é o Raimundo, né? Eu confundo aqui. Eu quero chamar ele de Antônio. Raimundo Luiz A Carvalho. gente quer agradecer aqui o seu Raimundo por essas informações Pois é, amigo. aqui em nosso documentário. E Raimundo, você quer acrescentar mais alguma coisa? Você quer Aquela- falar mais alguma coisa pra gente? Como eu estou lhe falando, naquela estação que você já estiver lá, não foi? Já. Aquela estação, uma estação de muita história, como eu estou lhe falando. Daqui de Bom Princípio era onde saía muito material para Parnaíba. Pedra, tudo, enfim, saía daqui. Calçamento, pedra para construção de casa, concreto, areia grossa, tudo. Quando o trem chegava, parecia uma feira, tinha de tudo para vender. É o tempo bom, viu?
O pessoal ia, porque aquilo, na época que não era cidade, era um povoado, o pessoal ia tudo para lá para a estação para receber as pessoas que vinham de viagem de Parnaíba e ver o movimento do trem, né? O pessoal que ia passando. Sim. E o outro pessoal era vendendo, como eu lhe falei, vendendo tudo de merenda Eu sei. lá no trem. Era muito bom naquela época. Então, no caso, outra pergunta. No caso, o Porto de Correia não foi feito assim por acaso, foi através do trem para levar o material para pedra para lá, né? Era o interesse de quase todo mundo é que o porto tivesse sido feito, tivesse construído. Ficou em andamento, Ficou só pela metade, né? e não terminado, mas também não depende de muita coisa para ser terminado. É. Depende que eu estou esperando aí um candidato que vem aí, que até ele chegou a tomar banho em Luiz Correia. Seu Raimundo, né? Vai lá. Não. Seu Raimundo, há quanto tempo o senhor trabalhou na estrada de ferro? Na estrada de ferro eu trabalhei 30 anos na estrada de ferro. 30 anos e mesmo, mas certo 30 anos trabalhei lá. Eu trabalhei muito e ajudei no desenvolvimento daquela ferrovia, que hoje é uma pena se ver aquela estrada acabada. É triste. Para onde eu trabalhei muito em transporte, ajudando a embarcar, cera, pó de carnaúba, cera de carnaúba, tucum. Naquele tempo existia a Fábrica Moraes, Existia. que era uma grande freguesa de transporte de material para o trem transportar. Era Moraes. Era os Moraes das antigas. Então, uma pena ter acabado. Gente, então é o seguinte, a gente vai ficando por aqui, né? Para o vídeo não ficar muito grande. Você ouviu e você vai aprender um pouco sobre a história da estrada de trem, contada aqui pelo senhor Raimundo, que trabalhou mais de 30 anos. Então a gente fica por aqui e até o nosso próximo vídeo. Valeu!